Pois bem, continuando aqui nossa aula, último bloco, crime de estelionato do artigo 171, é o famoso crime de estelionato. O que diz aqui o artigo 171? O que fala o tipo penal previsto, incerto no artigo 171, e esse incerto é com S, tá? De inserido. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então vamos lá. Aqui também a inviolabilidade patrimonial que se busca proteger de atos enganosos, não é isso? A vantagem ilícita, a violação ao patrimônio, o desfalque patrimonial da vítima. Então é um crime, obviamente, ainda inserido no título dos crimes contra o patrimônio. Patrimônio, público ou privado. Sujeitos do crime, qualquer pessoa. Não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo e nem do sujeito passivo. Observação interessante em relação ao sujeito passivo aqui é que eu posso ter um crime de dupla subjetividade passiva. Crime de dupla subjetividade passiva é aquele que pode ter duas vítimas daquele mesmo ato, daquele único ato daquele que pratica o estelionato. Eu posso ter a vítima da pessoa que sofreu a enganação, o engodo, a fraude, e a vítima patrimonial. Podem ser pessoas distintas. Podem ser pessoas distintas. A vítima do engodo, da enganação, do ardil, do artifício, do meio fraudulento, e a vítima que sofre o desfalque patrimonial. Não tenho dúvida que, por exemplo, se eu vou lá e desconto um cheque falso, um cheque que eu alterei o valor dele num banco, o funcionário que está no caixa, ele não é a vítima do desfalque patrimonial, ele é a vítima do engodo, da enganação, da fraude, né? Eu vou induzi-lo a erro mediante uma fraude. E ele, agindo em erro, me entrega a coisa, a vantagem ilícita em prejuízo de quem? Da instituição financeira, da pessoa jurídica que é vítima do desfalque patrimonial, embora a vítima do engodo, da enganação, seja o empregado. Não é isso? Então, podemos ter aí uma dupla subjetividade passiva. Podemos ter duas vítimas aí da conduta do agente que pratica o estelionato. Vamos lá, a conduta desse crime. O que vem a ser a conduta do estelionato? Não? É aquela que se pune aqui, aquela astúcia, a esperteza, o engodo, a mentira, não é isso? Que o agente procura despojar a vítima, causar um desfalque, obtendo uma vantagem ilícita em prejuízo da vítima, mediante esses meios astuciosos, enganosos, mentirosos. Então a vítima, nesse caso, entrega a coisa ao agente voluntariamente. Sim, voluntariamente, mas voluntariamente agindo enganada, agindo iludida pelo agente, porque ela foi induzida a erro ou foi mantida em erro. Ok, gente? Estão entendendo esse conceito aí? Então aqui o agente quer induzir ou manter, esses são os verbos núcleo do tipo penal do crime de estelionato. O agente quer induzir ou manter a vítima em erro, né? Induzir a incutir, não é isso? Ele criar na vítima uma falsa percepção da realidade. Então veja o cheque, eu apresento um cheque que foi alterado o seu valor, eu raspei e coloquei um outro valor, o cheque era para ser de R$50, eu aumentei esse cheque para R$5.000, acrescentando zeros, raspando os números ali. Então veja, eu faço a vítima agir em erro, induzindo essa vítima a erro, criando nela uma falsa percepção da realidade. Já manter em erro a vítima estava equivocada, ela estava agindo em erro e eu, percebendo esse erro, a mantenho em erro. Uma das formas mais tradicionais de se fazer isso é eu simplesmente ficando em silêncio. Então veja aquele caso do troco que eu falei para vocês. Se a pessoa me passa um troco a maior e eu não percebi isso no momento e somente depois que houve o dolo de me apropriar da coisa, eu tenho um crime de apropriação de coisa havida por erro, lá do artigo 169. Agora, se eu percebo no momento em que ela está me passando o troco errado, que ela está passando o troco a mais, e naquele momento eu fico calado para mantê-la em erro, eu estou praticando o crime de, muito bem, estelionato. Estelionato, porque o dolo é no momento da conduta, no momento da apropriação da coisa, ou antes no caso de induzir. Tá? Antes no caso de induzimento, no momento da entrega da coisa, no ato de manter em erro, Eu tenho alguns exemplos do meu dia a dia, da Polícia Federal, para vocês, para sair um pouquinho aqui do âmbito da Justiça Estadual, né, a respeito desse crime de estelionato. Na Polícia Federal é muito comum em inquéritos policiais
de recebimento pós-morte de benefício previdenciário. A pessoa cuida do seu pai que já está velhinho, esse pai já está doente, está velho e recebe uma aposentadoria, por exemplo. E mora com aquele filho ou aquela filha mais velha ou com aquela companheira em casa e quando ele morre, a pessoa simplesmente omite esse fato, não comunica à autarquia previdenciária, o INSS, e começa a receber, sacar esses benefícios e ficar com eles, escondendo o fato de que aquela pessoa morreu. Então veja, ela está obtendo uma vantagem ilícita, ou seja, o recebimento está sendo indevido, não era para ela, era para a pessoa que morreu. Em prejuízo alheio, em prejuízo de quem? Da autarquia INSS, da pessoa jurídica de direito público INSS, que está tendo prejuízo. Mediante um artifício, um ardil, qual é o artifício dela? Ficar calada. Ela está mantendo a autarquia em erro, que acredita que está pagando para a pessoa que tem realmente o direito, mas não está. Então veja, então esse é um exemplo bem clássico ali de recebimento, tá? Auxílio-doença, às vezes acontece da pessoa simular doença para receber indevidamente o auxílio-doença, normalmente doenças psiquiátricas, a pessoa diz que tem um quadro de depressão, ela simula sintomas e dá entrada no requerimento para receber indevidamente o auxílio-doença, então ela está induzindo, quando ela faz esse requerimento, mentindo e pega um laudo médico, simulou a doença, ou seja, ela está praticando um engodo, um ardil, um meio fraudulento para poder acreditarem que ela tem um problema de saúde e que ela merece receber o auxílio doença, sendo que na verdade não tem essa doença. Mais outro exemplo comum, muito comum, seguro-desemprego. A pessoa está recebendo seguro-desemprego, aí ela arruma um novo emprego, pede para que o patrão não assine sua carteira para que ela continue recebendo o seguro-desemprego. Estamos diante de um crime de estelionato. Ela está obtendo uma vantagem ilícita em prejuízo da União, que está pagando o seguro-desemprego indevidamente para alguém que não está mais desempregado. Está escondendo a relação de emprego, não formaliza a relação de emprego, ou seja, não é fichada para não deixar de receber o seguro-desemprego. Então você, cuidado com isso, você se for empregado ou se você for empresário e emprega alguém, não cai nessa história de querer ajudar o empregado, deixando de registrar a carteira para que ele fique recebendo o seguro-desemprego enquanto está trabalhando para você ali de modo informal. Cuidado, os dois podem ser indiciados. Normalmente eu indicio tanto o empregado quanto o empregador nessas situações de estelionato em detrimento da autarquia previdenciária. Estelionato, inclusive, que é majorado na hipótese do parágrafo 3º, porque praticado em detrimento de entidade pública. Perfeito. O que mais, pessoal? Vamos lá. Então a conduta do agente, já falamos que é um engodo, uma esperteza, uma conduta de induzir ou manter em erro a vítima, através de quê? Da fraude, da fraude que é... Aí nós vamos dividir, né? Então vamos lá. A fraude. O que é a fraude, pessoal? A lesão patrimonial ela é praticada por um meio enganoso, um meio malicioso, através de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O que vem a ser esse artifício? O artifício é uma encenação material, é o uso de aparatos materiais para enganar a vítima. Para enganar a vítima, por exemplo, usar disfarce, usar uma roupa, um bilhete premiado, uma alteração de um cheque, de um documento. Veja que isso aí são artifícios, tá certo? Envolve algo material, o uso de aparatos ou de meios materiais para praticar a fraude. O ardil, não. No ardil eu tenho a conversa fraudulenta, não é isso? A conversa enganosa, o conto do vigário, não é isso? O ardil é só a conversa, eu não uso meios materiais não, é só na lábia. Né? Os estelionatos eles são realmente um pouco diferenciados em termos de esperteza. Tá? Então, eles inclusive são muito vaidosos, se gabam muito de serem inteligentes e acham que todo mundo é bobo, não é isso? E aí se prevalecem muitas vezes da ganância das vítimas. Muitas vezes as vítimas de estelionato são gananciosas e querem ganhar alguma coisa de forma fácil. Então, pensem bem, sempre que uma coisa parecer boa demais para ser verdade, certamente não é verdade. Você pode estar sendo vítima de um estelionato. Lembra aquela história de ganhei um prêmio, a pessoa liga para você, fala que é do banco, que você foi sorteado num prêmio tal, mas que para liberar esse prêmio tal de, sei lá, 100 mil reais, você tem que fazer um depósito de R$1.000, aí você vai lá e faz esse depósito. Veja, é tudo no ardil, tudo na conversa enganosa. E por último, qualquer outro meio fraudulento, qualquer outro meio que seja semelhante, que seja apto a ludibriar a pessoa. Normalmente esse outro meio fraudulento se configura no silêncio. O silêncio pode ser um meio fraudulento, já falamos aqui, na hipótese em que eu mantenho alguém em erro simplesmente ficando omisso, ficando calado, não me manifestando quando eu deveria me manifestar. Então essa inação do qualquer outro meio fraudulento também pode ser meio apto a enganar
a perpetrar a fraude, que é elemento aí do crime de estelionato. Então há uma fraude, há uma vantagem ilícita, tá certo? Vantagem ilícita. A vantagem tem que ser indevida, a vantagem ilícita. Se eu estiver diante de uma vantagem ilícita, eu não tenho um crime de estelionato. E em prejuízo alheio, ao mesmo tempo que eu obtenho uma vantagem ilícita, essa minha vantagem ilícita corresponde exatamente ao prejuízo causado à vítima, por outro lado, não é isso? As duas faces de uma mesma moeda. A minha vantagem ilícita, como agente do estelionato, corresponde ao prejuízo causado à vítima. A vantagem ilícita corresponde ao prejuízo causado à vítima. Muito bem. Agora vamos lá, uma questão interessante. Falsificação de documentos. Professor, eu ouvi falar que falsificar documentos é um crime também. E se nessa fraude pelo agente, no artifício utilizado por ele para obter a vantagem ilícita, ele praticou uma falsidade de um documento? Esse caso que você falou aí do cheque, que a pessoa alterou, raspou o número do cheque e colocou um outro valor a maior ali e descontou o cheque para si. Ele praticou estelionato. Mas e o crime de falsificação do documento, que está previsto lá no artigo 297, quando a falsidade é documental ou falsidade material, ou quando ela é ideológica, a falsidade ideológica está prevista no artigo 299. Então, são crimes que estão penas ali de 1 a 5 anos, penas graves também. Como é que fica? É absorvido pelo estelionato? É concurso material de crimes? É concurso formal de crimes? Então vejam, primeiro, pessoal, a falsidade documental ela pode ser tanto material quanto ideológica. Falsidade material é quando eu altero materialmente o documento. Esse caso do cheque que eu raspei o valor, uma assinatura falsa, um documento que eu fiz, ou seja, há algo material, inclusive a perícia pode constatar essa falsidade, porque é uma falsidade material, uma alteração do documento, ou a contrafação do documento, que é a criação de um documento falso. Perfeito? Essa é a falsidade documental material. A falsidade ideológica, por outro lado, é uma falsidade da ideia inserida naquele documento. O documento não é falso materialmente, ele não foi alterado, ele não foi feito por quem não deveria, ele não tem assinatura falsificada, ele foi emitido por quem realmente deveria emitir. Só que a informação contida nele é falsa. Ou seja, a falsidade está no campo das ideias, por isso é ideológica. Então eu faço a afirmação falsa nesse documento, ou eu deixo de fazer a informação verdadeira que deveria constar nele. Então essa falsidade é ideológica. Digamos que eu consigo obter uma carteira de habilitação no Detran, sem ter feito os testes, né? Porque eu tenho um amigo dentro do Detran que fez essa carteira para mim. E o diretor assinou, tudo certinho, um documento materialmente perfeito. Não tem nenhuma falsidade material nesse documento, mas a ideia contida nele ali é falsa. Então, nesse caso, eu tenho uma falsidade ideológica. Então, seja falsidade ideológica, seja falsidade material, quando ela é usada como meio para a prática do estelionato, como fica a questão do concurso de crimes? Ou esse crime é absorvido? Então, já tivemos várias teorias com relação a isso. Tá? O STJ ele diz que, como são bens jurídicos diversos, o agente responde pelos dois crimes, o estelionato e o falso. Então, responde pela falsidade ideológica ou documental, em concurso material com o crime de estelionato. Não haveria absorção do crime de estelionato ali, do crime de falsidade pelo estelionato, tá certo? Pelo STJ haveria concurso de crimes. Concurso de crimes, tá? Vamos lá. Mas, resumindo, para a gente não perder muito tempo, a súmula 17 do STJ veio trazer um esclarecimento a respeito dessa questão de concurso ou não, de quando é que haverá concurso entre esses crimes e quando é que não haverá, e quando é que o falso será absorvido pelo estelionato. Então a súmula diz o seguinte, que é a súmula 17 do STJ vai dizer que o falso absorve o estelionato, o falso vai absorver o estelionato sem mais potencialidade lesiva, quando... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Só dar uma lida aqui rapidinho que eu não achei a súmula aqui. Tá? A súmula 17 vai dizer que o estelionato vai absorver o falso quando não há mais potencialidade lesiva desse crime. Vou explicar melhor para vocês. Tá? Se, para a prática daquele estelionato, eu utilizo uma falsidade que vai se esgotar, tá? Então a súmula vai dizer exatamente isso. Eu lembrei agora do termo na minha cabeça. Ó. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Ok? Súmula 17 vai dizer que quando o falso se exaure, ou seja, se esgota no estelionato, não havendo mais potencialidade lesiva, é por ele absorvida.
Então vamos lá. Se eu uso de uma falsidade para a prática de um determinado estelionato e depois eu não posso mais me valer desse documento falso, dessa falsidade, para mais outro estelionato, esse falso será absorvido. Então esse cheque que eu falei para vocês que eu alterei o valor dele e passei, o empregado do banco pegou e me deu o dinheiro, aquele falso se exauriu, se esgotou naquele estelionato. Não há mais potencialidade lesiva, eu não posso mais usar esse cheque para nada mais. Entenderam? Então nesse caso, de acordo com a súmula 17 do STJ, o falso vai ser absorvido pelo estelionato. O agente vai responder somente pelo estelionato. Por outro lado, se aquele falso não se exaure naquele estelionato, digamos que eu falsifiquei dessa vez uma carteira de identidade. Com essa carteira de identidade eu abri conta, eu peguei dinheiro do seguro-desemprego da pessoa, eu criei cartão de crédito, fiz compras com essa identidade. Criei documentos, abri conta, ou seja, aquela falsificação daquela identidade não se exaure em um estelionato só. Ele continua tendo potencialidade lesiva, aquele documento falso, para outros estelionatos. Então, neste caso, não há absorção do falso pelo estelionato. Nesse caso, temos concurso material de crimes. Responde pelo crime do falso, material ou ideológico, e também pelo crime de estelionato. Muito bem. Voluntariedade desse crime. Vamos correr um pouquinho aqui e vamos terminar nessa aula ainda, tá certo? Para a gente não alongar demais, criando mais um bloco. O crime é doloso, tá? O crime é doloso, o dolo de induzir ou manter a vítima em erro através de um meio fraudulento. Já falamos que esse dolo é sempre anterior, quando é o caso de induzir a erro. O dolo do agente é anterior, ele já age com o intuito de obter a vantagem ilícita mediante meio fraudulento, induzindo a vítima em erro. Ou esse dolo é concomitante, é no momento da entrega da coisa, que é aquele quando o agente mantém a vítima em erro. Ele percebe que a vítima está agindo em erro, entregando a coisa errada para ela, e nesse momento resolve ficar com a coisa, mantendo a vítima em erro. Digamos que você está em casa e um funcionário dos Correios vai fazer uma entrega para você e você recebe aquela coisa e percebe que não era para você, aquela encomenda. E mesmo assim, mantendo o empregado dos Correios em erro, você se apropria da coisa, você obtém aquela vantagem ilícita em prejuízo alheio. Veja que nesse caso estamos diante de um crime de estelionato, dolo antecedente ou, no máximo, concomitante à conduta do agente. Se o dolo for posterior, ou seja, a agente recebeu a coisa de boa fé e depois é que houve o dolo de se apropriar da coisa, já falamos, crime de apropriação de coisa havida por erro, lá do artigo 169. Consumação e tentativa desse crime. É um crime material, se consuma no momento da obtenção da vantagem ilícita, da efetiva obtenção da vantagem ilícita correspondente à lesão patrimonial da vítima. Não é isso? Então esse que é o momento. Tentativa? Sim, é admissível. Tentativa é perfeitamente admissível. A gente pode tentar induzir a erro ou manter, mas não conseguir se apropriar da coisa, obter a vantagem ilícita efetivamente. Muitos desses casos que eu falei para vocês aí de pessoas que querem dar golpe no INSS e que entram com requerimento, às vezes não chegam sequer a receber o benefício porque o agente público consegue perceber que há falsidade da documentação por algum motivo e não concede o benefício. Mas ele iniciou o ato de execução no momento em que ele requereu perante a autarquia previdenciária, perante o INSS, aquele benefício indevidamente, com base em documentos falsos, ou fatos falsos, informações ideologicamente falsas. Um dos casos muito comuns é a pessoa pedir aposentadoria rural, ou auxílio-doença, por dizer que desempenha atividade rural, e às vezes não desempenha essa atividade rural. Aí o agente público desconfia dos documentos, dos recibos, notas fiscais que são apresentadas, vai fazer entrevistas em campo lá, o vizinho fala que o cara mora na cidade, que ele não mora na roça lá, não trabalha, não exerce atividade rurícola. Então vejam, embora ele tenha iniciado atos de execução, tentando induzir a autarquia em erro para obter uma vantagem ilícita, ele não consegue obter essa vantagem ilícita por circunstâncias alheias à sua vontade. Estamos diante de um típico caso de estelionato na forma tentada. Estelionato na forma tentada. Vamos lá adiante então. Atentem aí para a fraude por meio de pagamento de cheque do inciso 4º do artigo 171, que também é muito comum, não é isso? É a pessoa que emite cheque sem fundos, não é isso? Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou frustra o pagamento desse cheque. É um estelionato específico. Um estelionato específico. O que nós tivemos de alteração nesses crimes agora aqui? Só tivemos uma alteração aí que foi a introdução do parágrafo 4º do artigo 171. Uma figura que foi acrescentada, uma hipótese aqui com relação à ação penal. Mudou a ação penal do crime de estelionato, passou a ser de ação penal
privada passou a ser de ação penal, passou a ser de ação penal pública condicionada à representação, o crime de estelionato. Isso foi uma alteração feita pelo pacote anticrime, Lei 13.964. Vamos ver aqui que eu estou com minha tela aberta do computador, no Código Penal, aqui no artigo 171, parágrafo 4º, que foi acrescentado aí. Aliás, parágrafo 5º, desculpem. O parágrafo 4º vai dizer que aplica-se a pena em dobro se o crime foi cometido contra idoso. Então, muito comum acontecer isso, né? Os filhos acabarem se apropriando do dinheiro da aposentadoria dos pais, do auxílio-doença dos pais, né? Então bem comum. Ou de alguma forma o dinheiro dos pais, né? Praticando golpe contra idoso, enganando a pessoa que é mais vulnerável, né? A pessoa idosa. Parágrafo 5º vai dizer que somente se procede mediante representação. Quer dizer então que o crime de estelionato, que antes era um crime de ação pública incondicionada, passou a ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Agora vamos ver as exceções, salvo se a vítima for. Aqui eu acho que é uma coisa muito provável de cair numa prova de OAB de vocês mais na frente, tá? Alteração recente, relevante, que eu acho muito possível de ser cobrada nas provas de concurso público que virão por aí, inclusive da OAB. Então o parágrafo 5º vai dizer que não é ação pública condicionada, ou seja, continua sendo ação pública incondicionada o estelionato, em que hipótese? Quando praticado contra a administração pública, direta ou indireta. Então, se é em ofensa a patrimônio da União, Estados, municípios, Distrito Federal, se é contra empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, tá certo? Nós temos o crime de estelionato ainda sendo como de ação pública incondicionada. Segunda hipótese, contra criança e adolescente. Contra criança ou adolescente ainda é de ação pública incondicionada. Contra pessoa com deficiência mental. Deficiência mental, cuidado. Na prova pode fazer aquelas pegadinhas ridículas. Pessoa com deficiência física ou mental. Ou somente falar pessoa com deficiência e você achar que está certo. Deficiência mental. Vai proteger especificamente a pessoa com deficiência mental. A pessoa tem problemas intelectivos, né, de compreensão, então seriam muito mais fáceis e muito mais vulneráveis a esse tipo de golpe. E por último, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Cuidado, aqui pode dizer que é idoso. Não é idoso. O idoso é o conceito a partir de 60 anos. Aqui é a pessoa maior de 70 anos ou pessoa incapaz. E aqui é o incapaz absolutamente e o incapaz relativamente. Absolutamente incapaz, menores de 16 anos, ou relativamente incapaz, aqueles que vocês vão encontrar no Código de Processo, no Código Penal, ou no Código Civil, desculpem. Tá certo? Então essa foi a alteração introduzida pela lei, pelo pacote anticrime, Lei 13.964. Encerramos nossa aula por aqui. Tá certo, gente? Semana que vem nós passamos vamos fazer a conclusão, vendo o crime de receptação do artigo 180 e as disposições gerais no final aí do título relativo aos crimes contra o patrimônio. Depois a gente já começa a gravação das aulas que são relativas aos crimes contra a dignidade sexual. Importantíssimo, importantíssimo. Vamos trabalhar com os crimes contra a dignidade sexual e aí serão nossas últimas aulas para que a gente possa aplicar nossa prova ao final do nosso semestre. Obrigado pela atenção de vocês, um ótimo fim de semana a todos aí. Obrigado, tá?